Você teria coragem de gastar 300 mil para virar piloto no Brasil? Essa é a realidade de quem sonha em virar piloto no Brasil, mas será que compensa ou é jogar dinheiro fora? Eu mesmo já repensei bastante sobre isso, se valeria a pena ou não virar piloto no Brasil, considerando atualmente o uso da inteligência artificial, do avanço da tecnologia e por ser uma profissão que é muito difícil de entrar. Quando a gente não tem uma indicação ou o QI, que é o que indica, fica muito mais difícil de virar piloto. E desde o dia que eu decidi começar a virar piloto, eu refleti e reflito ainda sobre se vale a pena ou não virar piloto no Brasil. O que eu vou falar no vídeo é a minha opinião e eu vou dar alguns subsídios para a gente discutir se vale a pena, no caso individual de vocês, virar piloto ou não no Brasil. Se vale a pena investir todo esse dinheiro em busca de um reconhecimento numa empresa, um reconhecimento salarial e uma realização de carreira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, também conhecido como Professor nas Alturas, e aqui no meu canal eu falo sobre aviação e sobre o processo de virar piloto, que eu atualmente estou nesse processo de virar piloto de avião. Se você gosta de conteúdo de aviação, aproveita para se inscrever aqui no canal. E se esse vídeo te acrescentar alguma coisa em relação ao seu sonho de virar piloto, não se esquece de deixar um like aqui embaixo, porque isso induz o algoritmo do YouTube a entregar mais o meu vídeo. E se esse vídeo te impactou, eu gostaria muito que ele impactasse também mais pessoas. Então não esquece do like e bora pro vídeo. Eu conheci e conheço pessoas no meio da aviação que se endividaram bastante, mas que hoje estão na linha aérea e estão realizados tanto financeiramente, conseguiram pagar as dívidas e tal, quanto profissionalmente. Claro, o melhor caminho não necessariamente é se endividar. Na verdade, eu acho que é um dos piores caminhos, porque cria uma tensão e uma pressão desnecessária para você terminar logo, e você começa a colocar pressões desnecessárias no seu curso de piloto para passar numa linha aérea e a coisa toda não anda muito bem. Em compensação, eu conheço outros pilotos que gastaram e investiram muito dinheiro e desistiram no meio ou no final do processo. Conheço pilotos que viraram instrutores de voo, já estavam com o pé na linha aérea e desistiram por outros fatores. Mas normalmente o financeiro é o que mais atrapalha os pilotos quando a gente conversa sobre formação na carreira de aviação. Sempre tem esse argumento aqui nos vídeos de que eu não consigo virar piloto por causa do financeiro, eu não consigo juntar dinheiro para virar piloto, e tudo bem, depende muito da realidade de cada um. E é realmente um fator muito importante, por ser um curso muito caro e por demandar muito tempo também, muito investimento de dinheiro e de tempo para estudo. Então é realmente uma coisa um pouco complexa. Mas agora, um contraponto que eu quero fazer para a nossa discussão é a gente pensar na aviação como um outro curso qualquer. Claro, a gente tem a parte da prática lá no aeroclube, diferente da faculdade, acaba que a gente tem que fazer as duas coisas normalmente para chegar numa linha aérea. Mas se a gente fizer esse paralelo com uma faculdade de medicina ou odontologia, por exemplo, a gente vai ver que demoram-se muitos anos para se formar. Na medicina, 6, às vezes com a residência de quase 10 anos. Na odonto, 4, 5 anos para se formar. É um investimento muito caro, principalmente se a pessoa fizer uma faculdade particular. Numa pública também não é de graça. O custo da faculdade é de graça, mas para a pessoa se manter, todo o material, todos os livros, cursos, enfim, todas as provas e tudo que a pessoa tem que fazer, acaba dando um montante grande no final também. Mas considerando uma pessoa que faz uma faculdade particular, no final, ele vai gastar próximo do que a gente gasta com aviação, cerca de 200 a 300 mil, dependendo da região, dependendo da época que vocês pesquisaram, dependendo do aeroclube. Se a gente pensar nesse longo prazo num curso de faculdade, vai se gastar próximo ali dos 200 a 300 mil, algumas faculdades até mais que isso, medicina chega perto do 1 milhão. Quando a gente pensa no valor da aviação já de cara, nesses 300 mil, acho que acende um negócio na cabeça como se a gente tivesse que pagar à vista, mas não necessariamente, a gente pode dividir isso ao longo do tempo. Seja num parcelamento ou num financiamento no próprio aeroclube, às vezes eles dividem no cartão de crédito ou até no boleto, no carnê, enfim. Ou você pode também juntar um montante antes de começar e você mesmo criar esse parcelamento interno. Você coloca um valor de, por exemplo, 20 mil, deixa esse valor de reserva. O que você for ganhando ao longo desse tempo, a partir desses 20 mil, você começa a investir no seu curso de piloto. Aí, se precisar, um mês deu para voar um pouco mais, aí gasta um pouco dos 20, aí vai ali para os 19, 18, 17, mas ao longo do tempo você vai tentando juntar
para ficar com uma reserva de emergência e conseguir aproveitar promoções que acontecem em períodos como a Black Friday, final de ano, ou períodos de baixa, que o Aeroclube costuma fazer promoções. Quando você tem o dinheiro à vista, você consegue pegar algumas promoções e no longo prazo, isso economiza bastante na sua formação. É o cenário ideal, mas pode não ser realidade para muita gente. E se no seu caso só der para fazer parcelado, só conseguir colocar R$1.000, R$2.000, R$3.000 por mês para essa parte da aviação, tá tudo bem. Um fator muito importante que a gente tem que colocar na cabeça quando a gente pensa em virar piloto, se é de fato para você, se isso faz sentido para você, é que a gente não precisa fazer tudo em 2 anos. A gente pode fazer isso em 4, 5, 6 anos. Se for o seu sonho de verdade, custe o tempo que custar, mas esse processo vai valer a pena. E eu digo por experiência própria, vale a pena. Eu demorei mais no curso do que eu gostaria, mas eu aprendi muito mais também do que eu esperava aprender. Eu embasei muito mais os meus conhecimentos, me deu tempo para pesquisar mais sobre as matérias e tempo para embasar melhor o meu conhecimento para quando estiver preparado para uma linha aérea. Acaba que muita gente faz muito rápido, mas em compensação, quando for para uma seleção de linha, a pessoa tem que gastar um tempão estudando, aprendendo o que já poderia ter aprendido lá atrás. Eu acho interessante esse ponto de que quando a gente demora mais tempo do que gostaria e aproveita esse tempo de forma estratégica, a gente consegue converter esse tempo a mais em tempo de estudo a mais. Isso vai embasar você melhor e te coloca à frente dos concorrentes. Para a gente embasar o nosso debate, eu acho que é importante a gente considerar os custos. O PP hoje em dia, pelo menos na data em que eu gravo esse vídeo, está em torno de 20 e tantos ali, 25, 30 a 40 mil ali nas capitais e nos aeroclubes mais caros e mais reconhecidos. E nesses 40 mil a gente ainda tem que adicionar o CMA de segunda ou de primeira classe, então são mais R$1.000, um curso para o PP, e aí um ponto rápido, dá para economizar no PP se vocês estudarem por fora, dá para estudar só com os livros, mas eu gostaria de apresentar para vocês a minha mentoria, o meu foco é em organizar esse estudo para vocês, tanto do estudo da banca de piloto privado, como da carreira de aviação como um todo. Então a gente faz questões de simulados, eu pergunto coisas para vocês sobre as matérias, fora um pouco da ANAC ali, porque isso embasa melhor o conhecimento de vocês. Busco sempre cativar um pouco mais os alunos para que eles pesquisem mais sobre as matérias, e isso já vai formando uma base para uma possível seleção de linha aérea, ou seleção de táxi, ou executiva. E claro, o objetivo final é passar na ANAC, mas o meu objetivo por trás também é sempre formar bons pilotos. Te convido para conhecer minha mentoria, vou deixar aqui na descrição se você quiser dar uma economizada na sua formação de PP, mas não quiser abrir mão do conhecimento e garantir que você vai passar na banca da ANAC. Mas voltando, a gente tem esse gasto do PP, tem os livros, o CMA, tem o curso, tem a prova propriamente dita, e isso vai aumentar para a gente aí mais uns R$5.000. Então, no final, a gente vai gastar entre 40 e 45 mil. Dá para economizar, como eu falei. Eu, particularmente, gastei 21 mil no meu PP, só nos voos, né? E mais esses 5 mil, então 26, 27 mil na minha formação de PP. No PC, é basicamente a mesma história. A gente tem que tirar o CMA de primeira classe em algum momento, seja no início ou no final do curso. Tem que fazer a banca também, seja no início ou no final do curso. Também é preciso pagar essa banca, né? Claro. A gente precisa também comprar um curso, e agora no PC realmente precisa comprar um curso homologado pela ANAC para conseguir passar no PC. E o PC é o curso mais caro, não tem para onde correr. Se a gente adiciona o IFR, que via de regra a gente já sai com PC e IFR, e o Multi, a coisa fica bem mais cara. Dá para formar PC mono, é uma estratégia que dá para a gente pensar, mas o comum para a gente chegar numa linha aérea é a gente fazer o PC Multi e IFR. O PC Multi e IFR hoje em dia está dando por volta de 100 a 130, 140 mil. Então na nossa conta já deu próximo aí dos 200 mil, algum próximo aí 180, 200 mil. E a gente tem mais a prova teórica de piloto de linha aérea, que não é cara não, é mais uns R$200. Ocasionalmente você também vai ter que fazer um curso, então vai algum dinheiro ali para o curso ainda. Jet Training, caso você queira chegar numa linha. Tô planejando tudo para a gente chegar na linha, tá? Então, Jet Training, o curso de ICAO, que você precisa do inglês, e naturalmente para aprender inglês você vai ter que gastar uma grana com o curso de inglês também. Não só necessariamente o curso da ICAO, mas um curso normal de esquina, enfim, um curso
de inglês da sua cidade. Então teria essa grana, que é uma grana considerável do curso de inglês, mais o custo do curso da ICAO e mais a prova da ICAO, que é uma prova caríssima, R$ 1.200, pelo menos quando eu gravei o vídeo, 1.200, 1.300. Então é uma prova carinha de fazer. Também a gente pode adicionar nessa conta um curso de seleção de linha aérea, que é um curso também caro, já é um curso para um público muito específico e com uma carga de conteúdo muito específico. Naturalmente é cobrado mais caro por causa disso. E nessa conta a gente já sobe aí para mais uns, sei lá, 30, 40 mil. Então a gente está ali na faixa dos 200 a 250, 260. Dependendo do aeroclube vai ser mais caro, aquela história do multi, do PC que eu falei com vocês, mas entre 200 e 300 mil. Agora, se a gente considerar o salário de um copiloto quando entra nas empresas de linha aérea, já é um salário muito interessante. Fica ali em torno dos 10 até chegando nos 18, 20 mil, dependendo da empresa. Claro, tem empresas menores ou aviões menores que a gente voa que pagam um pouco menos, naturalmente, mas nas empresas maiores aí do Brasil a gente consegue ganhar um dinheiro legal e ter um retorno financeiro interessante e uma realização na carreira também. Não é uma carreira que paga pouco, você não vai passar fome, quer dizer, dependendo do lado que você for da profissão, mas normalmente você não vai passar fome, vai ter uma estabilidade financeira legal. E claro, você está voando um avião caríssimo, um avião, um jato, um avião gigante, enfim, ou até no executivo está voando um Cirrus ou alguma aeronave assim, que é muito legal, é um privilégio muito grande a gente ser piloto e conseguir voar essas aeronaves. Outra coisa que a gente precisa colocar na nossa conta é sobre o investimento de tempo que você vai fazer. Ao longo da minha formação, eu fui entendendo que o tempo é uma coisa tão importante quanto o dinheiro que eu invisto na minha formação. Pode parecer um papo meio esquisito, eu sei, eu ouvi isso no início e não liguei muito para isso, mas tão importante quanto ter dinheiro para virar piloto, você precisa ter tempo para virar piloto. E como eu já tinha falado, se você realmente quer virar piloto, se faz sentido para você virar piloto de avião, o tempo não é um fator que vai jogar tão contra o que as pessoas imaginam. Ter mais tempo na formação significa mais tempo para você embasar tudo aquilo que você está aprendendo na prática, ter mais tempo para pesquisar na teoria e, naturalmente, viver mais a aviação. Um cara que faz isso tudo rápido, faz em 1 ano, 2 anos e já vira piloto, também vai viver muito aviação, mas acaba que ele chega num momento, lá numa seleção de linha, que ele vai ter que penar bastante para aprender tudo muito rápido. E tem gente que não absorve também os conteúdos tão rápido, então para essas pessoas é interessante demorar um pouco mais para construir melhor esse conhecimento. E como vocês já devem saber, a aviação envolve muito amor por quem está no meio da aviação, para quem quer ser piloto. Até comissário, despachante, enfim, todo mundo que vive aviação tem esse amor muito forte por trás. Para mim, particularmente, nunca foi uma questão o valor. Eu nunca tive dinheiro à vista para virar piloto, eu nunca tive dinheiro, eu tive que parcelar ao longo do tempo. Demorei mais do que eu gostaria, comecei mais tarde do que eu gostaria, mas eu estou muito feliz com a posição que eu estou atualmente, com os estudos que eu tenho atualmente, com os livros que eu tenho atualmente e com toda essa carga teórica que eu construí ao longo do meu tempo na aviação. Se eu tivesse começado lá com 17, 18 anos, eu seria muito mais imaturo e eu não teria aproveitado tão bem o meu curso e o contato com os instrutores que eu tive, as aulas e os toques que eu tive. Eu não saberia filtrar bem as boas informações ou as informações que não seriam importantes. Isso ia embolar um pouco. Eu conheço algumas pessoas que são muito novas para aviação e tem gente muito nova que é sim maduro e consegue lidar bem com a carga de informação e a carga que é necessária de pressão para você virar piloto de avião. Mas conheço muita gente, e aí gente até com mais idade, que não tem perfil para virar piloto, que o cara não gosta de estudar. Isso é uma coisa que vocês precisam pensar desde agora. Se você não gosta de estudar, virar piloto não é para você. A competição é muito alta e a gente tem muita coisa em jogo. É um avião de 10 ou 20 milhões de dólares, é uma empresa envolvendo muita gente, são muitas vidas em jogo e, naturalmente, essas empresas vão tirar, na primeira fase do processo seletivo, a galera que não tem um conhecimento técnico necessário para virar piloto de avião. No fim do dia, as empresas não julgam quem voa bem. Se você chega na fase do simulador, claro, você mostra um pouco de como você voa, mas ainda tem o fator simulador, sensibilidade do simulador,
toda aquela carga de trabalho e tudo acontecendo no simulador, um examinador te colocando em situações bizarras, em situações inusitadas para você lidar. E no fim do dia vai ser muito mais sobre a tomada de decisão e sobre a carga teórica que você construiu ao longo do tempo do que ser um bom piloto. E parênteses, ser um bom piloto na prática. Ser um bom piloto eu acho que engloba tudo isso. Um piloto que tem uma quantidade teórica muito boa de conteúdo e tem uma quantidade prática de experiências também muito boas que engrandeceram ele na profissão. Se isso fez sentido para você, que vale a pena esperar um pouco mais, mas ter uma formação melhor, e seja o tempo que for, vai valer a pena no final, então virar piloto é para você. Mas saiba disso, vai gastar bastante, mais do que a gente gostaria, e vai envolver também muito estudo mesmo. Não é só o mínimo. De pilotos mínimos, tá cheio na seleção de linha aérea. São pilotos que se frustram com a profissão e acabam trocando em algum momento, por verem que não vai dar certo, por irem para 2, 3, 4, 5 seleções e a coisa não flui bem. Então o resumo desse vídeo é, na minha opinião, vale sim a pena cada centavo que eu gastei com a aviação. A minha vida foi transformada por causa da aviação. Hoje eu sou uma pessoa muito mais estudiosa, muito mais curiosa para pesquisar sobre aviação. Eu entendo o mundo de uma forma diferente e eu vejo como isso me construiu como ser humano. E eu já tive inúmeras realizações sem nem chegar ainda numa linha aérea. Quando eu chegar numa linha aérea, eu mostro para vocês e a gente vem conversar de novo sobre esse assunto. Se você está precisando de um direcionamento em relação à carreira de piloto, em relação aos estudos, para passar na banca e para se formar como melhor piloto, deixa um comentário aqui embaixo que a gente troca uma ideia sobre essa profissão maravilhosa.